Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 189. E graças a Deus, né? É o livro de Sueli Caldas Schubert, livro Obsessão e Desobsessão. E graças a Deus, nós chegamos à marca de 5.200 vídeos. Então, vamos dizer assim, graças a Deus, né? É um recorde. 5.200 vídeos. Aí depois você soma aí 5.200 vezes 26 minutos. Quanto tempo no ar gravando esses vídeos todos, né? Então é uma luta, é uma batalha, né? Que a gente tem que persistir. Então o tema ainda continua sendo modo de ação do obsessor. Quer dizer, no plural, modo de ação dos obsessores, modo de ação de todos nós, obsessores, no corpo físico, porque, como você sabe, nós também somos obsessores, nós não somos só obsidiados. A doutrina dos espíritos muito bem nos esclarece a respeito dessa questão. Então, modo de ação do obsessor. Mas seria modo de ação dos obsessores. Porque é no coletivo, né? Então, Sueli, ela narra uma história para você. Olha para você que coisa mais não é intrigante, mais impressionante. Nós temos dito isso aqui, só que de uma outra forma. Mas eu vou aproveitar essa história e eu vou tentar relembrar os telespectadores a respeito dessas questões. Olha só, Sueli dizendo, aqui tem algo que está apertando meu braço aqui, que está me deixando desconfortável. Oh, meu Deus do céu, que estúdio é esse? Certa vez, na reunião em que colaboramos, sentimos a presença de um grupo de espíritos desencarnados. Quer dizer, Sueli e os demais, eles sentiram a presença de um grupo de seres desencarnados, né? Porque um grupo de espíritos desencarnados é meio que estranho, né? Espírito desencarnado. Bom, não contestando, mas um grupo de seres desencarnados entre 15 e 18 anos. Então, olha só, um grupo de seres desencarnados compareceu ali à casa onde Sueli trabalhava, seres entre 15 e 18 anos. Aí é aquela questão. Muitas pessoas, às vezes, têm essa dúvida. Então, isso é muito relativo. Isso depende muito da evolução do espírito. Por exemplo, muitas pessoas pensam assim: meu filho que desencarnou com 4 anos, com 2, com 1 ano, com 5, com 7, com 10, com 15. Tá. Desencarnou na infância. De tenra idade, né?
até os 10, 11, 12 anos. Meu filho, ao deixar o corpo físico, o meu filho continuou passado. Estou usando passado, porque eu podia usar presente. Meu filho continuou no plano espiritual, criança ou adulto. Isso é relativo. Por que relativo? Porque isso depende muito do nível evolutivo do espírito, o qual todos nós no corpo físico não podemos afirmar nada, a não ser só os mentores espirituais do nível de professor Eurípides Barçanufo Bezerra de Menezes para cima. Esses seres podem vir e dizer: o teu filho de 1 aninho que desencarnou, assim que se viu fora do corpo físico, recobrou a consciência e se viu naquela forma de adulto, como na última existência, porque quase sempre, isso não é todos também não, quase sempre o espírito, ele carrega não só as tendências, mas também a aparência que teve na última existência. Então não são todos os espíritos de criança que recobra a consciência quando deixa o corpo físico, não. Nós conhecemos departamentos hospitalares no plano espiritual que lá existem maternidades, que equivale a dizer, a criança que desencarna aqui na Terra em uma UTI neonatal, aquele espírito é transferido para uma UTI neonatal nos hospitais no plano espiritual, e lá ela permanece na UTI neonatal até ela se fortalecer. Então, UTI neonatal não existe só aqui na Terra. Existe no plano espiritual também. A UTI neonatal que existe aqui na Terra, como todos os departamentos do mundo, é algo muito insignificante. Pois bem, nós conhecemos departamentos no plano espiritual onde existe o maternal. Existe o maternal, porque as crianças de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 aninhos, que desencarnam aqui, que ainda não conseguem, devido ao nível evolutivo, a recobrar a memória, recobrar a consciência de vidas passadas, da vida passada, e se recompor, eles ainda são mantidos em maternal, em escolinhas. É interessante que muitas mães aqui no corpo físico, que quando seus filhos desencarnam com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, muitas mães, elas são pegas pelos benfeitores espirituais e levadas lá, nestas regiões, nesses hospitais, para amamentar seus filhos que lá naquele maternal se encontra. Ai, Luiz, é demais para minha cabeça. Gente, não é demais para sua cabeça. É demais para minha cabeça.
É demais, é para mim, é para sua não. Você só pode dizer assim: esse é um louco varrido, que não me ofende. Eu até agradeço a Deus. Agora, eu desfruto disso lá e eu tenho que passar isso aqui. É muita loucura, não é? Mas não é não. Então, milhões de mães são levadas nos departamentos espirituais para amamentar seus filhos recém-natos, desencarnados. Elas participam do desenvolvimento da criança lá. Depois do maternal, a criança vai para o prézinho. O mesmo processo daqui, gente. Da mesma forma como aqui nós fisicamente crescemos desde quando nascemos, no plano espiritual também acontece da mesma forma. Veja lá. Entre aqueles espíritos mais inferiores, como no meu caso, que não consegue recobrar a consciência de imediato. Porque aqueles que conseguem recobrar a consciência de imediato, dentre algumas horas ou dentre alguns dias, ele recobra a consciência, deixando para trás aquela forma de recém-nato e assumindo a forma que ele teve na existência passada, uma forma de lá ser 1,70 m, 1,80 m de altura, consciente do que aconteceu e tudo mais, e tá. Né? Então, nós não podemos nos esquecer que todos os seres que se encontram na erraticidade são seres esses que por aqui já estiveram. E todos que aqui estão retornarão à pátria espiritual. Tal vida, tal morte. Uma outra questão. Muitas pessoas questionam sempre esse item. Crianças recém-natas, elas vão parar nas regiões umbralinas? Olha que pergunta. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Pois se quando recém-nata desencarna e são levadas para os hospitais, né? Nos maternais e tudo mais, né? É lógico, gente, que a primeira impressão que fica é que quando desencarna uma criança, ela vai parar nas regiões umbralinas. Por quê? Pera lá, não estou afirmando que vai parar, não. Porque, na verdade, criança é só o corpo. O espírito é velho. Mas e se o espírito, ele não recobra a consciência, é natural que ele continue na erraticidade com aquela forma de recém-nato. Agora, eu posso dizer a você, com todo respeito, que durante esses anos todos visitando as regiões, desculpe,
Velho é uma coisa, né? Que tá sempre tossindo. Nossa Senhora. Eu confesso a você que durante esses 40 anos lidando com as regiões umbralinas, eu nunca tive a oportunidade de ver um ser na forma de uma criança recém-nata. Você entendeu? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Eu nunca tive oportunidade. Mas já tive a oportunidade de ver estas crianças em maternal, hospitalizadas, internadas, crianças que não conseguiram recobrar a consciência, independente do espírito ali. Se é um espírito primitivo, se é um espírito maligno, criança que não consegue, o ser ali que não consegue recobrar a consciência, os benfeitores espirituais, aquela forma de criança, eles não permitem que aquela forma de criança recém-nata caia na mão dos que se proclamam obsessores, chefes das trevas. Porque se existe, eu confesso a você que desconheço. Agora, eu creio que até por uma questão assim, de misericórdia divina, a providência divina não permite, não. Que crianças, 1 ano, 2 anos, 10 anos, você entendeu? Eu creio que a providência divina não permite, não. Independente do que aquela criança fez em vidas passadas ou que fez nessa existência atual. Agora eu vou repetir. Já tive a oportunidade de ver essas crianças recém-natas em maternal. Sendo assistidas, inclusive, pelas suas mães, à noite, quando deixa o corpo físico. E por aí em diante. Então, Sueli está dizendo aqui que certa vez na reunião em que colaboramos, sentimos a presença de um grupo de espíritos desencarnados entre 15 e 18 anos. Então, só para você ver. Essa turminha que apareceu lá no centro tinha de 15 a 18 anos. Eles não se apresentaram com a idade de 50, 80 anos. Você conseguiu entender? Agora, o que eu quis dizer, recém-natos. A gente sabe que nas regiões umbralinas existem espíritos que deixaram o corpo físico aqui na idade de 12, 13, 14, 15 anos, através de drogas, através do suicídio, essas coisas todas mais, que nas regiões umbralinas encontram-se com essas formas. De 12, 14, 15, por aí em diante. Mas menos que isso, eu ainda não vi. Então eu não vou te dizer nada. Porque eu acho que a providência divina não permitiria um recém-nato na mão desses inescrupulosos, né? Então, entre 15 e 18 anos, tinham a aparência desses que vemos nas ruas, denominados pivetes. Olha só, essa equipe de jovens tinha essa aparência desses pivetinhos de rua. Ou trombadinhas. Isso é Sueli que está dizendo, gente, não sou eu não.
Dentre eles, comunicou-se uma mocinha desencarnada aos 17 anos. Maltrapilha, né? Maltrapilha. Desculpe, extremamente zombeteira. Contou-nos que andava ao léu pelas ruas. Vamos prestar atenção nisso agora. Contou-nos que andava ao léus pelas ruas, tal como fazia antes aqui no corpo físico, dedicando-se especialmente a entrarem nos lares cujas portas estivessem abertas. E aqui, no duplo sentido, físico e espiritual, com a finalidade de provocar desordens e brigas entre os moradores. Isto descrito num linguajar peculiar. Pô, meu! Entendeu, Sueli? Se tu não entendeu, vou fazer você entender com o cachimbinho da paz, maluco. Essa gíria deles. Com a gíria comumente empregada. Também contou que tinha prazer em usufruir do conforto dessas casas, refestando-se nas poltronas macias. Refestando-se nas poltronas macias. Nós vamos ter esse comentário disso. Só que eu acho que é o próximo vídeo. E desfrutando de comodidade que não tivera em vida. Obviamente, isso só era possível nos lares em que, embora havendo conforto material, o ambiente espiritual não diferenciava muito do que era próprio a esses pivetes desencarnados. Você está vendo só? Me aparece na internet certas pessoas dizendo que, até em programas de televisão, fugindo do assunto, não. Olha para você ver o despreparo de certas pessoas aqui na atualidade. Me aparece em alguns programas de televisão aqui no Brasil uma médium dizendo que os espíritos malignos entram em nós através do umbigo e que ela tinha uma receita para poder impedir esses espíritos de entrar em nós. Por onde que é que os espíritos entram em nós, dito por ela? Pelo umbigo. Então ela disse que se você pega 2 fitas crepe, né? Eu tenho aqui, não tá aqui agora essa danadinha, danadinha. Cadê você, minha filha? Tudo bem. Se você pega 2 fitas crepe e você tampa o teu umbigo, os espíritos das trevas não conseguem entrar no teu corpo. Agora, quem disse que os espíritos, tanto das trevas quanto do bem, entram em nosso corpo através do umbigo? Os espíritos se aproximam-se de nós através da nossa moral. Excelente. Esse é o do bem.
E os espíritos menos esclarecidos aproximam-se de nós através da nossa imoralidade e não através do umbigo. E disse essa irmã que se você cansasse dos espíritos do mal, era só você abrir um pouquinho aquela fita crepe que os espíritos sairiam do teu corpo. E que se você quisesse a presença de espíritos do bem, abrindo aquela fita crepe, os espíritos do bem adentrariam através do teu umbigo o teu corpo físico. Isso é um despreparo tão grande. Pior que a mídia é ignorante de conhecimento. O meio de comunicação, mais ainda ignorante. Onde nós sabemos que essa ignorância toda é que dá ibope ao programa, à internet, à televisão. Você olha lá, tem milhões de curtidas de uma palhaçada dessa. Vamos para o próximo vídeo da sequência.